pessoal, um bom dia, paz seja com a tua vida, com a tua casa. Conforme prometido a vocês, eu disse que hoje às 10 horas da manhã, nós estaríamos numa live, né? Ontem eu só cometi um equívoco. Eu disse que seria o nosso culto agora às 10 horas, mas na verdade nós temos é, uma live que trará aos nossos corações, a vocês todos, a nós todos, trará bênçãos grandiosas. Deveríamos ter feito a mensagem que nós temos para hoje, deveríamos ter feito no domingo passado. Mas, para dizer a verdade, gente, eu acho que eu fiquei adiando um pouquinho isso aqui, né? Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre Além do Véu. Olha, meu coração de radialista tá falando mais alto, então eu não posso deixar de mandar um beijo a vocês todos que estão aí, esse monte de gente que já está entrando aí, Rafael, Iguinho, Cristiane, Regina, enfim, todos vocês que estão antenados. Eu oro a Deus para que todos vocês possam continuar até o final. Hoje eu estou sozinho, né? E sem nenhum constrangimento, eu vou dizer que eu estou experimentando isso, né? Normalmente eu tenho meus assessores, né, nas últimas lives, e as lives ficaram muito legais, né? Considerando os recursos, né, que a gente usa, ficaram muito legais, com um pessoal aqui muito top, um pessoal que, assim, realmente muito habilidoso, né, nós temos aqui, que não é o meu caso nesse aspecto, quando se diz no tocante à tecnologia, né, Facebook, Instagram, mas que Deus está nos levando, né, para fazer isso. Os pastores vão ter que aprender a fazer isso, né, vão ter que aprender a conviver com isso. Paz, minha querida Cristiane Ribeiro, discípula amada, quanto tempo, não é, Cris? Cris, deve fazer 15 anos que a gente não se vê, não é mesmo? Mas você não esqueceu, né? Beijão, viu? Beijão a todos vocês de São José do Rio Preto, igreja amada, com quem estivemos há tanto tempo, né? Igreja que nos deu tantas alegrias, e que nos fez crescer na graça e no conhecimento. Mas vamos lá. Mais uma vez eu vou dizer, estamos vivendo tempos assim que nós nunca imaginamos que viveríamos, né? Jamais imaginei que um dia nós ficaríamos sem um culto na igreja, né? Depois de 50 anos indo à igreja. Gente, sem exagero, eu acho que em 50 anos que os meus pais aceitaram a fé e eu vim para a igreja. Paz, Gisele, Deus abençoe, linda. Gisele Bergo, Deus te abençoe. Em 50 anos que eu frequento o templo, né, desde que os meus pais vieram para a igreja, olha, queridos, sem exagerar, talvez uma dúzia de domingos em que eu não estive no culto, eu acho que se for mais que isso, não deu. Para nós é uma cultura, né? Para minha família e assim como muitas famílias é uma cultura. Domingo à noite nós estamos na igreja, não existe outra realidade para nós. E sinceramente eu não sei quanto tempo nós vamos aguentar isso, né? Sem que bata em nós a saudade ao ponto de, de nos deixar depressivos, né? Porque o templo, para mim, a igreja, sempre foi, mesmo antes de pastorear, meu Deus, todos os dias nós passávamos pela igreja. Eu mesmo nos dias de diácono, de garoto, todos os dias nós dávamos uma passadinha. Quando eu digo todos os dias, é realmente todos os dias, na semana toda, você pelo menos dá uma passada, né? Ontem nós fomos da manutenção no templo. Você já bateu a saudade, né? Nós somos da manutenção. Então trabalhamos é, na, na cozinha da igreja, enfim, fizemos serviços gerais na igreja ontem, só pelo prazer de estar no templo. Não sei quanto a vocês, eu amo o templo, eu amo a casa de Deus, eu amo estar lá. Bom, olha que gente amada que está aí, né? Irmão Pedro, meu músico, ministro de louvor, que tanto me ajudou. Cris, eu nunca vou esquecer, tá? Nós nunca vamos esquecer. Quanto a vocês, os membros hoje da comunidade Reino, na igreja, o rebanho que nós estamos pastoreando, que esse grande povo a quem eu peço graça a Deus, né, para pastorear,
minha saudade, meu amor por vocês, a minha inquietação por saber se vocês estão bem, né? Se vocês estão conectados com a palavra. É, há uma inquietação em nosso coração, o hábito que nós temos, né, de estar com os irmãos quase todos os dias, quase todos os momentos, né? Particularmente com a liderança. Esse afastamento incomoda a gente, né? Incomoda de uma maneira assim, realmente notável, né? Mas, querendo Deus, logo, logo isso acaba e nós vamos estar juntos no convívio, né? Na coinonia do dia a dia da Igreja de Jesus Cristo. Agora, acreditem, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Tudo vai mudar, mas pode mudar para melhor, tá bom? Beijão grande no coração de todos vocês. Permaneçam, né? Permaneçam. Deus tem uma palavra poderosa no seu coração. E uma palavra profética, tá? Nós, nesses dias, nós somos tentados. Estou vendo aqui a Isa, né, minha ajudadora, diretora de estúdio. Isa, beijão. Hoje eu estou sozinho aqui, tá bom? Tem paciência comigo aí. Ah, nós somos tentados, né? Nós queremos todos nós queremos passar essas palavras de ânimo, né? De ajuda, né? De vai dar certo, né? Nós passamos e nós cremos nisso. Profetas fazem isso, né? Profetas fazem isso. O pastor Danilo Figueira, esses dias, em uma das muitas palavras reveladas que Deus dá ao Danilo, né? Um dos profetas do nosso tempo, ele dizia que um profeta que não denuncia o pecado, ele pode conservar a cabeça, né? Lembrando de João Batista, ele pode conservar a cabeça, mas perde o propósito, né? Os profetas existem para isso, né? Os profetas precisam falar, os profetas precisam denunciar, os profetas precisam alertar. Um atalaia que não toca o chofar quando o inimigo chega, esse atalaia ele vai ser castigado seriamente, né? Então o atalaia está lá. Pastores, particularmente nessa confusão que nós temos, né, de entender, nessa dificuldade que nós temos de entender os dons ministeriais, né, de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e doutores, nós temos uma dificuldade muito grande de entender, isso. Então, o Espírito Santo de Deus, na sua benevolência, na sua bondade, ele acaba fazendo de nós os pastores, profetas, apóstolos, doutores, enfim, sempre pela graça de Deus. Hoje pela manhã eu li o David Esther, que é um comentarista judeu messiânico que eu gosto muito, amo muito, né, pela interpretação que faz da Bíblia. O escritor desse livro aqui, o Comentário Judaico do Novo Testamento, e esse eu ganhei de um filhão, o Éder, né? Olha a dedicatória que linda. Embora eu tenha ele, não assim, com essa encadernação linda, e ele falava sobre o quanto, né, os ministram precisam ser humildes, né? E, gente, não é fácil ser humilde, né? Fala a verdade. Eu tenho muita dificuldade assim com humildade. E tenho mesmo, né? É terrível isso, né? A soberba toma conta do nosso coração. E nós temos que ter muito cuidado. Então hoje, confesso a vocês assim que eu vou ministrar com muito temor no meu coração, com muito um temor não de covardia, mas um temor de respeito à palavra, de, queridos, é tempo de nós fazermos a coisa certa, né? É tempo de pastores fazer o que tem para fazer. Eu observo nesses dias aqui, esses dias em que as coisas mudaram. Então a gente vê mega eventos, né? Pessoas que estão mais preocupadas em mostrarem as suas igrejas do que mostrar o Evangelho, mostrar Jesus Cristo. E não é essa a ideia, né? Absolutamente não é essa a ideia. Então não é. Ontem eu nem falei. Ontem, na ministração de ontem, eu não lembro de ter falado o meu nome, não lembro de ter falado do ministério. Ontem eu estava no quintal de casa. Hoje vocês vão notar que eu estou nos meus aposentos, né? Embora eu tenha levantado cedo. É o lugar onde eu estudo, o lugar onde eu oro. E é um tempo que a gente tem que parar de se preocupar se a nossa igreja local ela tá crescendo, está agregando membros. Nós temos que parar com isso e temos que falar do Evangelho de Jesus Cristo. E tudo isso que está acontecendo, Jesus está nos obrigando. Quer ver só? A gente fala de ganhar o nosso bairro, né? Fala de ministrar a palavra para o nosso bairro, nossos vizinhos. A gente fala, mas não faz. E quando a gente faz, a gente quer fazer com mega eventos, né? A gente quer fazer
como se fazia as cruzadas, ou a gente faz mega eventos, a gente traz cantores, traz preletores famosos, né, para agregar pessoas. E esses dias no nosso ministério nós fizemos uma coisa notável, uma coisa maravilhosa, né, que Jesus ama. Nós saímos em um pouco mais de 30 pessoas, saímos de casa em casa no nosso bairro. E Jesus colocou no nosso coração esse desejo realmente de trabalhar no nosso bairro. E agora ele não só colocou no coração, como ele vai nos obrigar. Jesus está nos obrigando a fazer isso. Jesus está nos obrigando a ir para as redes. Quanto tempo eu poderia estar fazendo isso aqui às 10 horas da manhã no domingo, abençoando a vida de todos vocês? E não se trata de vocês irem congregar na minha igreja, meu Deus. Não é isso. É fazer aquilo que a gente pode fazer. Sabe o que eu descobri ontem, eu fuçando aqui no celular? Eu descobri um vídeo antigo. Deus do céu fala, então eu vou até postar ele, são pouco menos de 4 minutos. Vou postar ele ao longo do dia hoje. Fala exatamente disso que está acontecendo, do medo de ir para as catacumbas. Isso foi, sei lá, 6, 7 meses atrás. Eu fiz o vídeo e eu não postei. Eu deveria ter postado, deveria ter feito, teria abençoado vidas, teria abençoado a minha vida. Eu acho que nem eu mesmo apliquei aquilo lá. Então poderia estar abençoando as vidas. E não fizemos. Agora nós somos obrigados a fazer. Os pastores vão ser obrigados a fazer coisas que não estavam fazendo, vão ser obrigados. Jesus vai obrigar líderes, vai nos obrigar a fazer, e nós temos mais aqui, nos submetemos, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus e fazer o que tem para fazer, e com certeza as pessoas serão abençoadas. Digo isso com toda a singeleza do meu coração, com toda a simplicidade de coração, falando do temor do qual meu coração está carregado agora. Tanto tempo na igreja, tantas coisas que nós vimos, né? Eu venho de uma igreja poderosa, de uma igreja notável, de uma igreja impactante, né? Uma igreja de milagres, uma igreja de palavras que eu venho de uma igreja onde no dia de ceia tinha muito temor. Eu venho de um sistema onde a gente perdoe. Eu dizia ao meu menino que em vídeo não pode fazer isso, né? Mas não dá para fugir do que nós somos, né? Do, e da realidade que nós estamos vivendo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um temor muito grande no coração com o que vem pela frente, se nós não mudarmos, se nós... Eu vejo as pessoas zombando, as pessoas brincando, eu vejo as pessoas como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e esquece que uma arca já foi construída, né? Então, eu... Difícil a gente dizer exatamente o que vem depois, embora a gente profetize, né, que será um tempo auspicioso, eu profetizo isso. Mas vamos reparar as brechas do muro, vamos fazer o que Neemias fez, vamos restaurar o templo, vamos restaurar o altar de Deus. Bem, enfim, gente, tenham paciência comigo. Eu digo que eu sou um pastor velho, né? Então, tenham paciência. Como disse Davi, o zelo da casa de Deus, o zelo, ele consome o nosso coração. Então, eu acho que você vai perceber que eu acredito no que eu prego, eu acredito no que eu estou ministrando, eu acredito é, é, eu acredito na palavra, eu acredito na Bíblia, eu acredito. Não consigo imaginar que pode ser diferente, não há outra realidade para nós. Nós estamos presos ao Evangelho, o amor de Jesus nos constrange, né? E aí de nós se não fizermos. Então, com temor no coração, nós vamos ministrar isso aí, se é que eu vou conseguir. Então é o seguinte, de boa mesmo, de repente eu parar o vídeo, vocês sabem porque eu não dei conta, tá? E aí a gente volta outro dia, né? Orem por mim, por favor, orem por mim. Eu não sei se realmente a velhice está chegando, né? E deve ser isso, né? Deve ser isso. Hoje nós quero falar com vocês sobre aquele véu que Moisés usava. Deixa eu falar, vamos falar de uma maneira assim,
uma maneira assim, bastante simples, né? E uma maneira clara. Vamos ver se eu consigo escapar de um viés teológico, né? E colocar de uma maneira bastante simples, como eu sou, gente. Os que me conhecem sabem da minha simplicidade no falar, no viver, no andar, no interagir. O Senhor nos deu, Deus nos deu, graças a Deus, simplicidade no estilo de vida, né? Êxodo capítulo de número 34, passagem muito conhecida, eu vou ler com vocês. Vamos lembrar que tem um monte de traduções, né? Se for o caso, eu uso mais de uma aqui, para nós não termos dificuldade no entendimento. Que loucura, né? Eu combinei comigo mesmo que eu não ia chorar. Eu combinei, eu disse, eu não posso chorar, né? Tem um monte de gente, de gente que pode estar ouvindo. Por favor, não me interpretem mal. Eu sou um pastor de igreja, né? Eu não sou das mídias sociais, eu sou um pastor de igreja. Só um pastor de igreja. Né? Somente um pastor de igreja, só isso. Bora lá. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas duas mãos, vou começar o 29, né, do capítulo 34 de Êxodo. Tendo as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pedra do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pedra do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, a Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, ele removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Então, olha só, é passagem bem conhecida, né? O que nós entendemos, né? E desde os primórdios da fé, né? Desde a escola dominical de criança, né? Desde os juniores na escola dominical, nós aprendemos que Moisés cobria o rosto para que Deus não visse, para que o povo não visse, perdão, para que o povo não visse, né? A glória que isso resplandecia desde que ele desceu do monte. Foi isso o que nós aprendemos. E realmente parece, numa primeira leitura, parece que é isso. Parece que Moisés, olha, ele tem uma luz tão grande, ele está com uma luz tão grande, ele brilha tanto que ele tem que cobrir o rosto. Foi isso o que nós entendemos. Mas aí a gente vem para 2 Coríntios, capítulo 3, e a partir do versículo 13, e o apóstolo Paulo ele vai falar que não é nada disso, né? E eu fiquei feliz que eu tinha lido isso aqui e eu fiquei muito feliz que casualmente eu peguei uma ministração do pastor Luciano Subirá, um dos grandes profetas, um dos grandes pregadores, um doutor da palavra dessa nossa geração que um monte de gente acompanha, né? Luciano Subirá. E ele ministra essa palavra. Fiquei muito feliz porque eu falei, Deus do céu, será que eu entendi errado? Será que é realmente isso? Mas olha o que Paulo está dizendo sobre o comportamento de Moisés, e veja como nós tivemos um pensamento equivocado com relação a isso. E eu estou ministrando essas coisas porque eu vou contextualizar e falar da igreja atual, da igreja moderna, e falar do que está acontecendo conosco, que era exatamente o que acontecia com Moisés. Então eu vou contextualizar, você vai perceber que vou contextualizar, e aí você tira as suas conclusões, tá bom? Embora isso aqui não seja subjetivo, né, não é uma ideia minha, não é um pensamento meu, mas uma doutrina bíblica que dá, você mesmo lendo, você vai entender, não é para experts, exegetas da Bíblia, não é nada disso, são coisas simples, né, que um tempinho que a gente tira para ler, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, e é Ele quem faz, nós podemos entender. Perceba, o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo na sua carta 2 aos Coríntios, ele diz assim, olha, capítulo 3, versículo 12. E versículo 12, olha, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia ao falar. Paulo está falando aos Coríntios.
E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face. Agora entenda isso, perceba, olha que interessante. Nós não somos como Moisés, então ele diz o que nós somos agora, né? Que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, falando dos judeus, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhes será retirado. Olha isso aqui, essa tradução. Eu vou ler uma outra tradução também. Essa aqui é revista atualizada. Vamos uma tradução textual de 2 Coríntios. Uma tradução textual vai talvez melhore o entendimento. 2 Coríntios 3, versículo 12. Da versão textual, olha. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, estava acabando. Então, como é que a gente interpreta isso aqui? Como é que a Bíblia está dizendo uma interpretação simples? Moisés não cobria o seu rosto para que as pessoas não vissem a glória. É pelo contrário, Moisés cobria o rosto exatamente para que as pessoas não percebessem que a glória estava se desvanecendo, porque era transitória, era uma glória transitória. Então Moisés, ele vinha até Deus, ele chegava até Deus, e ele descobria o rosto diante de Deus, né? Ele descobria o rosto diante de Deus, conversava com Deus. Enquanto ele conversava com Deus, você vai entender isso na leitura. Enquanto ele conversava com Deus, ele se enchia da glória, o seu rosto resplandecia, né? O seu rosto se resplandecia por conta do brilho de Deus. No momento que ele falava de Deus, ele se enchia do Espírito, do ruar de Deus, do ruar kodesh de Deus. E aí, então, quando ele chegava até o povo, ele descobria, né? O melhor, falando com Deus, ele tinha o seu rosto descoberto. Ele chegava até o povo com o rosto descoberto. Está lá na leitura, só você lê, você percebe. Ele estava com o rosto descoberto. Quando ele acabava de falar, ele cobria o rosto, porque naquele período do vai e vem até o Senhor, ele perdia o brilho de Deus. Então ele cobria para que as pessoas não percebessem que ele estava sem o brilho, sem a glória de Deus, para que as pessoas não percebessem que aquilo era transitório. Passava. Mas Paulo ele está dizendo que nós não somos assim. Ele vai dizer, no 2 Coríntios, Paulo vai dizer aqui no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Versículo 18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor. Então hoje nós temos o rosto descoberto, porque a glória deveria ser perene, o Espírito de Deus vive em nós, não é como naquele tempo, que entre estar com Deus e não estar com Deus, a glória se desvanecia. Deveria ser agora, em todos os momentos, a glória de Deus, a luz que eu ministrei ontem, a glória de Deus, deveria estar em todos os momentos em nosso coração. E eu não estou falando de religião, não estou falando de denominações, não estou falando da minha denominação, da minha igreja local. Não estou falando isso, queridos. Estou falando de pessoas convertidas, não ao cristianismo, mas convertidas a Jesus Cristo pela pregação do Evangelho, pelo poder do Evangelho. Nós não estamos falando de cristianismo, não estamos falando de religião, não é isso. Nós estamos falando do Evangelho, o amor de Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo e cristianismo são coisas distintas. Evangelho e cristianismo são coisas distintas. Cristianismo é religião. Pastor, o senhor é o quê? Eu sou cristão, claro, meu Deus do céu, eu sou cristão, não resta dúvida, mas eu entendo o poder do Evangelho. O cristianismo não impactou a minha vida e não vai impactar a tua vida, mas o Evangelho de Jesus Cristo sim. Então eu estou nessa manhã, eu estou ministrando, eu estou pregando o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E as boas novas não é só dizer que, olha, vai ficar tudo bem. As boas novas do Evangelho é dizer também, arrepende-te, volta ao primeiro amor, né? Como foi dito à igreja de Éfeso, que eu falo já já. Então, contextualizando essa passagem de Moisés e o que Paulo diz, olha como são coisas contrárias, o que a gente pensou de Moisés e que o apóstolo Paulo diz. Vamos questionar com Paulo? Absolutamente não é? Paulo teve a revelação da razão pela qual Moisés ele escondia, ele colocava o véu. Ele não queria mostrar que a glória do Senhor estava se desvanecendo, aquela glória que era transitória. Então observe, o que é que há muito tempo vem acontecendo nas igrejas? O que é que há muito tempo
vem sendo uma regra para as igrejas. A glória do Senhor, como nos dias de Ezequiel, a glória do Senhor, ela deixou as igrejas, talvez não todas, mas na maioria. E o que é que se faz? Vou dizer o meu pensamento, não concordo se não quiser, mas eu falo pela minha igreja, eu falo pelo ministério que Deus me deu, para o pequeno ministério que Deus me deu. Eu falo a partir daqui, mas falo como pessoa que veio de grandes ministérios, de mega igrejas, que cresceram em mega igrejas, e que hoje dirijo com alegria, com entusiasmo, com um amor no coração, dirijo uma igreja local, que é o futuro, tá? Igreja local, para mim, é o futuro. Essas pequenas igrejas ali colocadas no bairro, embora que Deus abençoe sempre as mega igrejas, mas essa igreja local, ela fará toda a diferença no seu bairro. Hoje nós precisamos fazer a diferença no nosso bairro, né? Lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria e depois os confins da terra. Hoje nós queremos ganhar os confins da terra, não ganhamos nem o nosso quarteirão, nem a nossa igreja. A Cláudia está dizendo que o evangelho impactou nossas vidas, impactou. O evangelho vai impactando as vidas. Mas o que vem acontecendo, queridos? Vem acontecendo que nós colocamos nas nossas igrejas, nos nossos cultos, nós temos colocado subsídios, nós temos agregado coisas ao nosso culto, assim, nós temos mascarado os nossos cultos. Então, a gente vem para o culto, e deixa eu dizer com franqueza, com sinceridade de coração, porque eu sei o quanto nós precisamos de mudança, e o quanto nós precisamos da igreja avivada, e não só avivada por conta do louvor, não só avivada por conta da boa música, não avivada por conta das luzes, né? Não avivada porque a igreja ficou bonita, nós enfeitamos as nossas igrejas e fazemos um monte de coisas novas. Eu amo isso também, eu amo a modernidade, já falei, né? Hoje é dia de franquia, eu amo a modernidade, eu amo fazer essas coisas todas, mas como eu disse, a gente procura estar enraizado, né? Um pé enraizado. Então observe, algumas igrejas erram pela apatia, pela mornidão, porque não fizeram simplesmente nada, precisariam ter feito alguma coisa. Outras erram porque simplesmente se modernizaram demais. E o próprio poder de Jesus Cristo, a glória, a essência do culto, acaba sendo esquecida, né? A glória do culto, a glória de Deus, né? A Shekhinah de Deus no lugar, acaba sendo esquecida em Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, a figura central de Cristo, deixou de ser uma realidade. E nós passamos a seguir homens, seguir grandes pregadores da palavra, que são maravilhosos. Eu não vou deixar de segui-los, absolutamente não, são inspiração para todos nós. Mas são os referenciais, e perdido esses referenciais, o povo se corrompe, o povo se dispersa. Olha para a igreja primitiva. Quem vocês acham que fez a igreja primitiva? Pedro, João, essas pessoas foram grandes nomes da igreja primitiva, mas a igreja primitiva vivia o sacerdócio universal dos crentes, que Lutero tentou restituir e não conseguiu coisíssima alguma, virou-se depois da reforma uma coxa de retalhos, né? de cada igreja brigando, como até hoje, tentando ganhar o seu quinhão, atraindo a brasa para sua sardinha, e o evangelho de Cristo acabou sendo prejudicado. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, que triunfa, que não morre, que não fecha, mas que Deus poderia ter acrescentado muito mais vidas à igreja se realmente a reforma tivesse alcançado. Permitam-me, os defensores assim da reforma que são, mas eu vejo a história em si, a história nua, a história como ela é, e a gente observa que poderia ter sido muito diferente. Abençoou as nossas vidas, não resta dúvida. Restaurou muito da igreja primitiva, sim, mas, meu Deus, como nós poderíamos ser diferentes? Mas, enfim, nós ou erramos pela mornidão, ou erramos pelo cotidianismo, né? pela rotina. A rotina é terrível, a rotina é uma praga. Você ir para o culto rotineiramente, por dever, por cumprir o dever, isso é uma praga para nós, e não deve acontecer. Ou nós erramos porque virou uma rotina, as pessoas vão porque tem que ir, se pudesse não ir, não iria, ou então se modernizou tanto que as pessoas já não sabem mais por que estão indo para a igreja, já não vão mais pelo evangelho, mas vão pelo que a igreja em si oferece, em termos de
de essência e adoração ao Senhor nosso Deus, nós cometemos um erro, nós somos uma igreja com propósitos, né? Nós estamos vivendo, tentando, lutando para viver uma igreja com propósito, ser uma igreja com propósito, e estou longe ainda, estamos longe, estou falando da igreja que eu dirijo, estou longe de ser uma igreja com propósitos. Nós queremos, a gente sabe o que é para fazer, a gente sabe, nós sabemos o que é para fazer, e estamos com muita dificuldade de conseguir, que seriam a adoração, a comunhão, o discipulado, missões, o serviço. Olha para a adoração. Não tem quem tira da nossa cabeça que a adoração é o pular, o cantar, o dançar, se prostrar. Você pega, de repente, uma foto das igrejas, entre elas a nossa, as pessoas estão chorando na adoração. Que bacana, que joia, eu fico maravilhado, eu gosto disso. Eu também choro no louvor, eu também pulo, eu canto, eu danço. A gente fica muito doido, né, na adoração. É gostoso, é bom, meu Deus, é maravilhoso. Mas a adoração não é isso. Lembra-se da passagem do Gadareno? Quando Jesus chegou em Gadara, ele foi lá para conquistar um evangelista, né? Que acabou um cara que Jesus ganhou lá. Jesus é maravilhoso, né? Ele ganhou um cara lá, e aquele camarada, ele reuniu 10 mil pessoas no futuro na região de Decápolis. Um cara. Ele saiu pregando e ele reuniu numa reunião 10 mil pessoas. Só você ler a Bíblia e você vai perceber isso aí. Jesus foi para lá e aquele possesso ele encontrou com Jesus. E é o demônio quem conversa com Jesus a princípio. Lê para você ver, é o demônio quem conversa, não é o Gadareno. O Gadareno conversa com Jesus depois de livre. E a Bíblia diz que o demônio adora Jesus. É o demônio quem adora. Eu sei que a gente tenta mostrar, mas eu canso de ler isso aí, eu não consigo me convencer do contrário. É o demônio. O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, veio nos incomodar, veio nos incomodar. E ele adora. Ele adora e ele é obrigado. Os demônios são obrigados a adorar Jesus. Acabou. Então, demônios são obrigados. São obrigados a adorar. Ele é o cabeça. A Bíblia diz que ele é o Rosh do hebraico original, que é muito mais do que cabeça, mas é governo, né? A palavra Rosh é governo. E a Bíblia diz que Jesus ele é o cabeça, ele é o Rosh de todo o principado, de toda a potestade, de tudo que vocês imaginarem. Não há nada sobre ele, então todo mundo, o demônio, tem que adorar ele sim. Mas parece que não é bacana mais a gente falar isso, né? Não é bacana falar de expulsar demônio, não é mais, não faz sucesso. E nós ficamos tentados a não ministrar mais isso, né? E que vergonhoso, né? Para nós, pelo menos pastores antigos, eu não sei. Enfim, a gente tem que dar um basta nisso. Então ele adorou. Pera lá, vamos lá. O demônio fez um louvor, sei lá. O louvor, Deus habita no meio dos louvores. Eu amo louvores. Nossa igreja é uma igreja de muitos louvores. Quem conhece sabe disso, não é exagero. Ama. Eu sou músico desde de mais tenra idade. A Zia, minha esposa, é. Então nós amamos música, nós amamos mesmo. E Deus nos deu um ministério assim, um ministério muito simples, muito de boa, mas muito fiel, muito temente a Deus. E realmente o mover de Deus, ele acontece, graças a Deus, nos nossos louvores, como é na sua igreja também. É na sua, é na nossa. Não se trata, pelo amor de Deus, não se trata aqui de promover uma igreja, nem a sua, nem a minha. Vamos esquecer isso. Esquece de que ministério eu sou e vamos falar da palavra. Nós já não temos mais tempo para essas coisas. Não, eu vou aproveitar e vou encher a minha igreja. Eu vou aproveitar e vou pregar o evangelho. É só isso, enquanto puder, né? Enquanto puder, vamos aproveitar e vamos pregar o evangelho. É isso que vai fazer a diferença. Deus não está preocupado se a nossa igreja tem um monte de membros ou não. Ele está preocupado se nós estamos pregando o evangelho e ele faz o que tem para fazer. Enfim, olhamos então para as igrejas, nós imaginamos, né? Nós investimos ali no louvor, na adoração. Queridos, o culto é isso tudo. O culto é um conjunto de coisas que começa a acontecer. O meu culto começa normalmente às 2, 3 horas da tarde. Eu começo a pensar no culto 2, 3 horas da tarde no domingo. Eu começo a pensar no culto. Mas sou eu quem faz? Não, mas é o Espírito Santo que está em mim. Então eu começo a procurar, buscar em Deus. E se alguém não faz isso, se você dirige uma igreja e não faz isso, é bom você fazer. Não é bom você fazer. Se todos começassem, olha, sei lá, acabou de almoçar, já é o culto. A partir de agora nós temos um culto. Imagina como vai ser esse culto.
Imagina como vai ser, como o que vai acontecer nesse culto, a manifestação de Deus, os milagres vão acontecer, enfim, tudo aquilo que a gente não vê acontecendo mais, que a gente fala que acontece, mas não acontece. A gente vê grandes ajuntamentos de pessoas como nunca nós vemos. Nós vemos o evangelho sendo difundido como nunca vimos, queridos. Nós nunca tínhamos percebido, pelo menos eu nunca vi o evangelho ser tão difundido em mega produções, em produções cinematográficas, enche o coração da gente, a gente fica alegre de olhar para aquilo. Minha pergunta é, as vidas estão sendo transformadas? Nós estamos impactando? O número de evangélicos, a estatística diz, o censo diz que o número de evangélicos cresce assim de uma maneira avassaladora. O número de pessoas que aceitam a Jesus e que se convertem, segundo as estatísticas, crescem de maneira avassaladora, é o que dizem. Mas e nós estamos impactando? Está mudando? O nosso país está mudando? Não, não está. Não está. As estatísticas, os números estão aí. Não está. E essas pragas? E essas pragas? Em uma próxima administração, nós vamos lembrar a razão pela qual Jerusalém foi desterrada, Judá foi desterrada, foi arrancada de Jerusalém. Olha a razão, olha o que aconteceu com Judá. 70 anos de cativeiro. Por que foi? Porque durante 490 anos não observaram uma lei de Deus, a semana sabática, deixar a terra descansar. Não é o que está acontecendo? Não se pensa em outra coisa, não se adquirir, fazer, ampliar. E nós nos esquecemos dos mandamentos bíblicos. 70 anos de cativeiro. Deus falou, vou tirar vocês da terra e agora vocês vão ficar aí até se cumprir os 70 anos. 70 anos, 490 dividido por 7, deu 70 anos. Deus cobrou. Quem garante, queridos, que o que está acontecendo agora Deus não está cobrando de nós? Quem garante? Nós estávamos preocupados com o reino de Deus? Não é fazemos as coisas de maneira religiosa. E isso foi era o que acontecia com Moisés e Paulo desnudou isso aí. Moisés cobria o rosto para que se não se percebessem que a glória de Deus se desvanecia, ela se acabava. Nós colocamos subsídios nas nossas igrejas, luz para tudo quanto é lado, boniteza para tudo quanto é lado. Nós colocamos isso, sabe por quê? Porque a Shekhinah de Deus ela vai se afastando das igrejas. Tem só um restinho. Essa é a verdade. Está ali, a gente vai vivendo desse restinho, desse depósito aí. Vamos vivendo, e a gente fica feliz. Meu Deus, quando acontece alguma coisinha, a gente vai à loucura, né? A gente vai à loucura. Que culto foi aquele? Meu Deus. Gente, eu sou daquela igrejinha pequena. Eu sou do tempo em que meus pais, né, eles moravam dentro de forno de carvão, né? E a glória de Deus caía e os milagres aconteciam, né? E há pessoas saudosas, né? Pessoas saudosas que viveram e guardaram a fé de uma maneira que parece que nós não estamos conseguindo guardar. Então, falando de coração aberto, e todo mundo tem o direito de me botar à prova nos próximos dias, né? O pastor falou aquilo lá, mas não é... Acho que os que congregam comigo sabem do desejo que eu tenho no coração de realmente sermos essa igreja, a igreja primitiva, essa igreja apostólica, né? Uma igreja viva, poderosa, eficaz, eficiente, né? Uma igreja realmente amorosa e ser amoroso não é compactuar com o pecado. As pessoas pensam que ser amoroso é não corrigir, né? Não, mas tem que tomar cuidado, senão vai sair da igreja. Isso não é amor, queridos. Isso não é amor. Quem ama, corrige. O pai que ama, corrige. Essa é a verdade. Eu dizia esses dias em uma das redes sociais, escrevi uma coisa louca, né? Quem não tem coragem de corrigir o rebanho vai acabar apacentando uma matilha. Vai apacentar lobo. Se nós não temos coragem, vai apacentar lobos. Essa é a verdade. Então, você percebeu que eu não estou preocupado, né? De verdade, não estou. Nós temos que ser o que nós... Vamos ser o que nós somos chamados para ser. A Igreja de Jesus Cristo que faz a diferença. Nesses dias aqui, vou dizer com toda a convicção, não era para ter um decreto falando para a gente parar os cultos. Era para ter um decreto falando para a gente cultuar. Porque a igreja ia mudar essa situação, a oração ia mudar isso. Nós íamos orar e Jesus ia mudar da noite para o dia, acabar com o vírus da noite para o dia. Então eu sei que vai ser incrédulo, vai a loucura, né? Então, a verdade é que isso teria que ser diferente. Nós estamos cumprindo? Nós estamos, é um decreto de lei, a igreja não está acima da lei, nós estamos cumprindo. Mas deveria ser o contrário. As autoridades chegar lá e falar, pastores, nós queremos culto. Nós queremos que vocês orem a Deus. Orem a Deus pelo que está acontecendo. A igreja se poria de joelhos, como Paulo disse, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Senhor. Gente, me perdoe, eu não trouxe uma toalhinha, porque eu falei para
para mim mesmo que eu não ia chorar. Me perdoe. Eu acho que hoje aqui é mais uma conversa entre amigos, né? Uma conversa entre cristãos, né? Eu tô achando que essa ministração tá mais para um desabafo, né? Enfim, mas é uma ministração poderosa. Quando nós olhamos para isso aqui, nós temos que nos lembrar da igreja de Éfeso. Se você pegar a igreja de Éfeso, de Atos dos Apóstolos, se você pegar a igreja que é encontrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 17 até o 20, você vai encontrar uma igreja se convertendo de uma maneira poderosa, a igreja de Áquila, de Priscila, de Tíquico, de Timóteo, do próprio apóstolo João. A igreja onde Paulo pregou, ministrou durante 3 anos. Sabe o que é isso? Paulo ministrou 3 anos nessa igreja todo dia. Você tem noção do que é você ter um Paulo ministrando, te discipulando por 3 anos? Ele fez isso nessa igreja. Essa igreja em Atos dos Apóstolos, para que eu não me estenda muito mais, essa igreja em Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja assim poderosa. Era a igreja do templo de Artemis, da Diana, né? Da Diana dos Efésios, de Demétrio, né? Nessa igreja, queridos, nessa igreja, a Bíblia diz que nessa igreja as pessoas se converteram de uma maneira tal que eles pegaram seus livros de magia, e eles queimaram, né, em praça pública. Eles se converteram. Deus do céu, o evangelho pegou aquela gente assim de uma maneira que os feiticeiros se converteram. Eles se converteram, foi maravilhoso, foi incrível. E a Bíblia diz que eles queimaram tantos livros que chegou a 50 mil dracmas. Uma dracma era um dia de serviço, 50 mil dias. Um denário, né? Era 50 mil dias, chegava uma dracma. O David Ster, esse judeu convertido a Jesus Cristo, né? Ele fez uma especulação que dá 2 milhões de dólares o valor dos livros que eles queimaram. Tem noção do que é isso? Numa época de escassez, né, de domínio do Império Romano, embora Éfeso, uma das grandes, uma metrópole maior da Ásia Menor, fosse uma cidade incrível, né, próspera na época, mesmo assim, 2 milhões de livros queimados. O David fala sobre isso, tá? Não fui eu que fiz essa conta, o David faz. 2 milhões de livros queimados, e foi o maior investimento que aquela igreja fez. Era uma igreja poderosa, era uma igreja que arrebentava com as portas do inferno. E ali você vai encontrar ela impactando. Você vai encontrar Demétrio levantando a multidão contra os discípulos de Jesus Cristo, contra Paulo, levantando a multidão, porque estava acabando com o comércio da cidade. Eles fabricavam quinquilharias, né? Eles fabricavam as imagens de Diana, né? Viviam daquilo, né? Os ourives, né? Enganando o povo, muitos ocultistas enganando o povo, e mexeu com o comércio da cidade, mexeu com o panorama, o evangelho, né? Nós ouvimos esses dias no Summer Light, né? O pastor Pedro Leone, beijo grande ao Pedro Leone, ele ministrava sobre o impacto do evangelho, né? Os segmentos em que o evangelho pega. Um deles é a área comercial, a área econômica. Pegou o evangelho, chegou lá e estava arrebentando com tudo, e acabar com os ourives. Sabe por quê? Porque caiu temor, sabe? O evangelho puro, o evangelho verdadeiro, o evangelho que causa impacto, o evangelho que muda a vida, o evangelho que dá temor no coração. Sabe? Que você pensa, puxa, eu tenho que mudar. Né? Mesmo nós, né, antigos de fé, né, esses dinossauros, né? Eu falo que nós somos jurássicos, né? Meu Deus do céu, quanto tempo! Mas quanta coisa a gente viu. Que grandes pastores nós tivemos. Né? Nós somos criados assim, formados num sistema duro, num sistema firme, mas não era corrupto, queridos. Não era corrupto, né? Cobrava muito de nós. E por isso nós sobrevivemos. Agora a pergunta é: vamos continuar? Vamos fazer isso? Ou nós vamos ceder à tentação e ser essas igrejas que colocam máscaras, igrejas mascaradas, né? E não pensem que eu não penso na minha, na minha igreja, na minha igreja local, quando eu falo isso, na igreja mascarada, né, que parece que está cheia da glória de Deus, e por fim das contas, a glória já não está mais lá, a reinar de Deus ela já não está mais lá. E se você é um pastor, você está me ouvindo, e se você tem a pretensão de achar que você não precisa olhar para a sua igreja, querido, você está cometendo um equívoco. Aproveita a palavra, né? Aproveita a palavra, pensa, repensa, ora a Deus, diga: Senhor, eu estou no centro da tua vontade, Senhor, é isso, né? É isso, né? Nós estamos
nos comportando corretamente, né? Estamos ministrando segundo o teu coração, nós não estamos mascarando a igreja, colocando subsídios, né? Até o óleo da unção, né, virou, banalizou, né? Meus tempos de menino, raramente, né, usava o óleo da unção, só os diáconos tinham, era uma coisa assim bonita, né? Só os presbíteros tinham, desculpa, só os presbíteros, nem os diáconos tinham, né? Era raro, mas os presbíteros tinham, né? Chame os presbíteros, olha, uns a gente tinha um respeito por isso. Podia até ser religioso, mas era bom. Era maravilhoso, era uma coisa incrível, né? As pessoas eram arrebatadas, as pessoas caíam na unção, era muito louco, caía temor. Tinha gente que vinha na igreja para bater no pastor e se convertia, era muito louco. É aquela época de uma perseguição, as pessoas iam bater no pastor, era. Agora os pastores são paparicados, né? Enfim, e não é ruim, né? Ah, Deus, como nós precisamos. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, era uma igreja poderosa, era uma igreja incrível, era uma igreja fantástica. A igreja de Éfeso era o sonho de consumo de qualquer pastor, tá? Sonho de consumo, pensa numa igreja que era o sonho de consumo de qualquer pastor, tá? Aí você pega Apocalipse 2 e 4. 40 anos depois, Apocalipse 2, 4, a carta às igrejas da Ásia, você vai pegar a igreja de Éfeso. Jesus, embora ele elogie ela por ser contra a doutrina dos nicolaítas, né, ainda manter as coisas, manter parte da sua essência, né, ser fiel a muita coisa ainda. Jesus elogia em parte a igreja, mas ele está dizendo, olha, eu te admoesto, eu estou te corrigindo, volta ao teu primeiro amor, né, volta lá ao teu primeiro amor, senão eu vou tirar o teu castiçal, ou seja, a igreja, o teu candeeiro, a tua menorá, você vai deixar de existir, ou seja, a igreja ia deixar de existir. Jesus falou, foi muito claro, arrepende-te, sabe, que arrepender, né? E arrepender não é ficar chorando, né? Arrepender é mudar a mentalidade, arrependimento o meu entendimento disso é arrependimento é seguido de techuvá, né? A mudança de mentalidade é mudança de atitude, né? Quem muda de mentalidade, mas não muda de atitude, né? Não praticou arrependimento. Então a gente muda de mentalidade, a gente muda de atitude também. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor, volta lá, volta onde você deixou, volta porque senão você vai deixar de existir, é isso, vou tirar o teu castiçal, volta lá. É o que nós estamos precisando fazer. E foram 40 anos, a igreja mudou em 40 anos, por quê? Caiu na mornidão. E não é, quando fala voltar ao primeiro amor, queridos, não é simplesmente voltar a se amar mais. For olhar, as pessoas se amam hoje, as pessoas se gostam, as pessoas se ajudam. A igreja nós nos amamos. Vai dizer que não nos amamos? Nos amamos, sim. Não se trata desse amor de relacionamento. É o amor de devoção, é o amor a Deus. Eu te dou um exemplo assim, um exemplo top disso aí, prático do dia a dia, que alguns vão se lembrar. Eu não vou citar nomes, mas alguns vão se lembrar. Havia um irmão entre nós, um dos melhores e maiores amigos que eu tive na minha vida, e que hoje saudoso, está com o pai. O senhor o levou porque por certo era melhor que nós, né? E eu ia levar ceia para ele estava debilitado, foi acometido de uma enfermidade, ele estava debilitado, eu ia levar ceia para ele, como faço até hoje, né? E, como faço aos os irmãos de hoje, claro, que debilitados. E eu ia levar ceia para ele, e ele me obrigava a cantar. Me obrigava mesmo, eu queria ir embora, não deixava. Ele me obrigava a cantar 10, 12 hinos da harpa, né? E às vezes a gente da correria, né? Sempre com pressa, sempre tinha outra pessoa para ir, outra coisa para fazer. E ele falava, não, você vai ficar aí. E ele tinha autoridade para falar, eu ficava mesmo, né? A gente cantava 10, 12 hinos da harpa lá, não estou exagerando, não estou exagerando. E o 39, o 2, o 1, o 18, o 56, o 151, que eu amo apaixonadamente. E nós cantávamos e orávamos em línguas e chorávamos puxa vida, todas as vezes que eu ia lá e a gente só ali de cantar, de estar juntos, o poder de Deus se manifestava, né? Normalmente era eu, ele e a esposa, né? A gente orava em línguas, era maravilhoso, era maravilhoso. Tá bom, isso acontece, Eugênio, eu sei, acontece, nós nos alegramos. Mas o primeiro amor que a Bíblia diz é aquilo lá, sabe? De você estar com 3 pessoas, você começar a ler a Bíblia e você chorar, orar em línguas, dar glória a Deus. E será que soa quadrado isso? Será que o Evangelho mudou? Meu Deus, o Evangelho não
pode mudar. Talvez a forma de nós colocarmos, né? Acho que, por exemplo, agora nós estamos colocando de uma maneira até diferente, mas as coisas não podem mudar, né? As coisas não podem. O Evangelho de Jesus Cristo ele é o mesmo, puro, santo. Então, voltar ao primeiro amor é voltar à devoção, queridos, é voltar a fazer o que a gente fazia com devoção, né? Apaixonadamente, para a igreja apaixonadamente, né? Nós vamos para sim para o culto com o coração ardendo, né, esperançoso, né, se alegrava em ver as pessoas se dando bem. Nós temos, graças a Deus, nós temos alguns novos convertidos na igreja, não são muitos, assim, mas, meu Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas nós estamos conseguindo, assim, estamos rompendo devagar e olha que impressionante, né? A gente não vê muitos milagres, mas essa pessoa que chegou, que esses dias chegou conosco, se converteu há poucos dias, há 3, 4 semanas, veio de uma maneira assim, tá trazendo a família, tá trazendo amigos. Alguns dias uma irmã apareceu na igreja com 6 pessoas, tinha ela, em 6 pessoas era mais 5 convidados. E numa das nossas lives, ela dando testemunho, ela tá dando testemunho, né, ela deu testemunho no nosso grupo, né, no grupo da igreja, um grupo que nós denominamos Grupo da Resistência, né? Ela deu testemunho que durante a live, a primeira live que nós fizemos, né? Acho que uma das lives que nós fizemos, nem sei se era uma live que eu fiz, mas uma das lives ela estava orando e ela falou com Deus, e Deus atendeu ela na hora, terminou a live, Deus atendeu ela, deu testemunho, né? Parece que isso aí só está acontecendo com os novos convertidos, né? Não é? Estou equivocado? Não parece que para nós, e o que é isso? Por que está acontecendo? O que está acontecendo com a gente, os mais antigos de fé? É a mornidão, queridos. A mornidão. Lembra do que Jesus falou. Como tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Nós temos que tomar cuidado, gente. É sério isso, nós temos. Então, vamos arrancar. Paulo diz assim, olha, nós com o rosto descoberto, vamos brilhar a glória de Cristo, de verdade. Não importa de onde você é, não importa de onde eu sou, não importa, não importa. Eu quero poder, sabe, sair na cidade e estimar os demais pastores, me preocupar com os demais pastores, ser estimado dos demais pastores, né? Poder abraçar os pastores da cidade, me preocupar com ele, ficar feliz quando a igreja dele cresce, e ele ficar feliz se a minha igreja crescer também. E isso é muito difícil, tá? Não é fácil não, precisa ser convertido, essa é a verdade. Então, os pastores, nós pastores, nós precisamos seriamente de uma conversão, de voltar ao primeiro amor. Eu preciso, sim, muito voltar ao primeiro amor, voltar à devoção. E não é de amar pessoas, eu amo pessoas, vocês sabem, eu não tenho dificuldade de amar pessoas, não tenho, eu amo mesmo, amo. Jesus colocou isso no meu coração. Mas eu digo de voltar ao primeiro amor enquanto discípulo de Jesus Cristo, enquanto servo de Jesus Cristo, enquanto pastor de vidas, né? O amor sincero pelas almas das, das pessoas, né? Como a Leila escreveu aí agora há pouco. Eu creio que vocês vão concordar comigo que nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, arrancar esse véu, né? Nós estamos andando com um véu na nossa cara e as pessoas que olham para nós pensam que está cheio da glória de Deus, né? De repente não é nada disso. A glória, é claro, a glória está em nós, a glória é salvífica, a glória que nos livra, não nos permite pecar. Mas, queridos, nós temos que retornar àquilo que nós fomos um dia, aquilo que aquilo que Jesus nos chamou para ser. A igreja primitiva, a igreja pura, a igreja eficaz, a igreja verdadeira. Hoje está uma guerra entre as denominações. Hoje há inimizade entre nós, inimizade entre os crentes. Há uns 3 ou 4 domingos atrás, eu ministrei uma palavra de perdão na igreja, que estava dentro de uma série de ministrações que nós estamos fazendo. Gente, eu corri daquela ministração, vocês não têm noção. Eu queria pregar esperança, né? Gostoso pregar esperança, tudo de bom, né? De encher as pessoas de bênçãos, é tudo de bom. E eu corri da ministração e eu mudei assim mudei a hora que já estava quase começando o culto e que eu fui obrigado, Jesus me obrigou a ministrar sobre perdão. E eu não queria ministrar sobre perdão. E eu sabia por que eu não queria. Coisa que ninguém sabe, né? Então eu estava com um véu na cara. Eu não queria porque no fundo, no meu coração tinha coisas, que não aparecia, né? Que na minha fala não aparecia, mas no coração estava. E eu fui obrigado a ministrar. Gente, me deu uma crise de choro, me deu uma dor tão grande, né? Sabe aquilo quando Jesus entra no nosso quarto escuro
e ele comece a limpar e quando a luz de Jesus se acende, né, para aqueles que perdem as dracmas, né, que nem a mulher, e a gente começa a varrer a casa, e não é porque eu quis não, tá? E, por fim das contas, fui obrigado a decidir que eu tinha que fazer, né? Senão eu ia ser enquadrado, essa é a verdade. E eu sei quando Jesus enquadra a gente, eu sei como é, não é bacana, não é bacana, não é bacana. Então, Davi diz assim, antes de eu ser corrigido, eu andava errado, né? Agora goza os ossos que tu quebraste. Então eu sei, Jesus já me enquadrou um monte de vezes já, né? Então, então eu percebo quando está começando o enquadramento, né? Hoje eu percebo, pelo amor de Deus, tô velho, Jesus Cristo, né? E nesse culto, Jesus me obrigou, né? Ele me obrigou, né? Assim, sei lá se obrigar é o termo, não se escandalize. Mas para mim, ele me obrigou a pregar. Paulo diz, ai de mim se eu não fizer. Eu percebi que eu tinha que fazer. E eu liberei perdão em pleno culto, né? Teve gente que me falou, pastor, que loucura, estava parecendo encontro com Deus. Gente, o choro tomou conta da nossa igreja naquele dia. E eu percebi que estava todo mundo, né? Amargurado, até os jovens, né? Até as crianças amarguradas, né? Com relacionamentos bagunçados, nas casas bagunçadas, né? O choro tomou conta de nós. E a gente percebemos que Jesus nos curou naquele dia. Jesus curou, né? Jesus curou nossos corações. Aí você vai falar, o senhor está 100%, pastor? Não, eu acho que não. Mas eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei. E sugiro que você descubra em Deus. Romanos 12, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E a gente faz. Como é que a gente faz isso? A gente apresenta a Deus um culto racional, tá? O culto é racional, tá? O culto é racional. É o culto em si, o culto é racional. Então nós em Deus, nós fazemos isso e nós vamos retornar. Então, gente, para nós encerrarmos, que bom estar aqui com vocês, estou amando estar com vocês, amando, estou amando, gente de longe, gente de perto, gente que eu vi essa semana, né, de longe, né, não sem um relacionamento, gente que eu não vejo há alguns dias, né, gente que eu não vejo há 15 anos, como o pessoal de Rio Preto, né, meus discípulos de Rio Preto. Vocês nunca esquecem, né? Eu não esqueço também. Que bom, que bom. Vejo que alguns dos discípulos que Jesus me deu lá há 20 anos atrás, hoje são pastores, né? Meu Deus, que maravilhoso, né? E com certeza superaram as minhas obras e eu fico honrado se aconteceu isso, se me superarem, eu vou ficar muito feliz, muito honrado, espero que me superem, espero que o fundamento que foi lançado lá atrás, que construímos na vida de vocês, realmente ele cresça muito. É, tem razão, Esmeralda, liberar perdão é muito difícil. E não pense que os pastores não têm dificuldade, porque tem, tá? Todos nós temos. É muito difícil, mas é necessário, acabou. Faz parte da nossa. Jesus perdoou na cruz, né? Pai, perdoa eles, né? Jesus deixou claro: ou você faz, ou você não é igual a ele. Ou você libera, ou você não é convertido. Ei, ou você libera o perdão, ou você não conhece o que é conversão. Se você não conhece o que é conversão, você não sabe o que é salvação. Essa é a verdade. Acabou, é isso. Então, é, perdão é base, tem que fazer, tem que fazer, tem que liberar, tem que viver em paz, precisa, tem que fazer. Às vezes, aí as pessoas falam, mas pastor, é fatal, né? No fim de culto, as pessoas dizem, né? Falando sobre perdão, rapidinho, eu já vou encerrar. Falando sobre perdão no final do culto, claro, passou o tempo do choro ali, nós estávamos juntos, né? Cansadinho, a gente ficou cansado no culto, né? E choramos até, né? Então estava tudo cansadinho. E as pessoas falam, mas pastor, eu tenho que o relacionamento. Queridos, às vezes nós vamos perdoar e você não vai ter mais aquele relacionamento. É isso, não vai ter. É, José ficou 17 anos, parecia que ele tinha acertado com os irmãos dele, mas ficou 17 anos e não tinha acertado. Depois que o pai morreu, ele se acertou. O relacionamento não foi muito longo, ele não passou tempos, ele morreu. Jacó se acertou com Esaú, mas não foi, né? Não significa que eles. Bom seria, né, que nós nos perdoássemos e voltássemos 100% do relacionamento
que tivemos, né, com pessoas amadas e que por alguma razão nós nos afastamos, mas nem sempre é assim. Mas o perdão, ele acontece. Tipo assim, você olha para alguém e já não tem mais nada, você perdoou, você olha para alguém, já não dói mais em você, a pessoa olha para você e não dói, né? Então, quantas pessoas nós magoamos? Pastores magoam muito, né? Pastores magoam as pessoas, isso é verdade. Quanta gente eu magoei ao longo da vida. E eu sei, tá? Eu sei. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acertar. E quantas pessoas também já me magoaram, te magoaram, Deus do céu, né? Pessoas que você fica esperando, puxa, que bom, né? Se aquela pessoa viesse e conversasse. Mas enquanto não vem, a Bíblia diz assim, que se você for entregar a tua oferta, e você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, cara, vai lá e você acerta com teu irmão, e ali com Deus você acerta com teu Deus e Jesus vai abençoar a tua vida, vai abençoar teu coração. Vamos tirar a máscara, vamos tirar o véu, vamos ser a igreja de Jesus Cristo, como nós devemos ser. E acho que observaram, né? Nada de profissional nessa live, né? Nada mas poderosa, né? Uma unção poderosa nas nossas vidas, né? Através da palavra de Deus. É isso que importa, né? Vamos lembrar que enquanto César estava no Coliseu, né? Aquele mundão de gente, César rodeado de um monte de coisa, Jesus estava pregando num barquinho, né? E onde é que o milagre estava acontecendo? Né? Jesus estava lá pregando num monte, né? Estava mandando o pessoal sentar na grama. Alguns lá no Coliseu, né? E Jesus estava lá mandando o pessoal sentar na grama, mas a multiplicação estava acontecendo ontem, onde os cegos estavam andando ontem, os paralíticos estavam sendo curados ontem. Então, queridos, também na simplicidade, né? A gente se preocupa, né, com todo o aparato, mas também na simplicidade. Jesus ele ama a simplicidade, a pureza, a singeleza de coração. E os que puderem compartilhar, ajuda aí, eu acho que vai abençoar. 18 horas, hoje às 18 horas, nós vamos reunir, nós estaremos na nossa celebração. Possivelmente nós vamos estar falando pelo menos parte dessa palavra novamente, né, para manter um padrão e espalhar a palavra do Senhor nosso Deus. Se vocês puderem, né, se não tiver o seu culto, não tiver a sua live, às 18 horas, vamos lá, entra lá, ajuda, compartilha, comenta, isso ajuda muito. Vamos disseminar o evangelho, vamos fazer o que Jesus, tá bom? Mas se 18 horas for a hora do seu culto, pelo amor de Jesus Cristo, você vá lá, ajuda o teu pastor, por amor de Deus, ajuda o teu pastor, ele está contando com isso, ajuda. Uma outra coisa, gente, sejam sérios com as suas igrejas, você é mantenedor, você é dizimista, se você nunca foi dizimista, procure ser agora, é o momento. Lembra, é bom você lembrar, tem tanta coisa para falar, né? E lê a história de Davi, vê quando a praga veio sobre Jerusalém, vê o que Davi fez. Ele já era fiel, ele ficou mais fiel ainda. Ele foi lá e comprou a eira de Araúna para oferecer sacrifício. E quando Araúna falou para ele, meu rei, pega, ele falou que Deus me guarde de oferecer uma coisa que não me custou nada. Né? Hoje parece que é meio regra, né? As pessoas querem aquilo que não custa nada, é antibíblico, né? Então, é tempo de verdade, é tempo de dizimar, é tempo de ser fiel a Deus, é tempo de ajudar a tua igreja, é tempo de se preocupar com o templo, é tempo de se preocupar com tudo, é o tempo. Então, hoje é o primeiro dia da semana, Paulo diz assim, no primeiro dia da semana, separe as tuas ofertas, separe o que vem da tua prosperidade, separa a oferta, leva para a sua igreja, se for para depositar em banco. O nosso pessoal nós vamos buscar, né? Eu fiquei maravilhado, né? Deus tem me dado um povo maravilhoso, né? Tem dia que eu chego aqui em casa, tem dízimos aqui em casa, nem era eu que acompanhava isso, eu não sou o tesoureiro da igreja, né? Tem uma tesouraria, mas as pessoas querem mostrar que são fiéis. Louva a Deus pela comunidade Reino, gente da comunidade Reino, igreja que hoje eu dirijo. Pessoal, sejam fiéis, não se esqueçam, hoje separa a oferta hoje, guarda essa oferta, envia essa oferta à tua igreja, ao templo. Os judeus até hoje, os judeus em toda a face da terra, eles mandam os dízimos lá para Jerusalém, nem tem templo. Até hoje os judeus fazem isso. Fiéis, porque são abençoados pela fidelidade. Então, pela fidelidade. E é o tempo de nós termos coragem de falar isso também, né? Porque não se tem mais, não quer desagradar as pessoas, ser politicamente correto. Então é o tempo de ser fiel, tá? É tempo de arrancar as máscaras, ser fiel de verdade. Não é... O Otávio ministrou esses dias na igreja, ele dizia, né? É tempo de nós vivermos, não é de pregar aquilo que vive, é de viver aquilo que prega. Eu preguei, então eu vou viver aquilo, né? A gente falava, né? Olha, a gente tem ou o contrário, a gente dizia, né? Tem que viver o que prega. Sim, o correto é, nós temos que pregar aquilo que nós vivemos.
Então aquilo que eu não estou fazendo ainda, eu tenho que dizer, eu não estou fazendo, mas eu vou fazer, para que eu possa pregar isso, né? Não ser apanhado, né? O próprio Paulo disse isso, para que eu não seja apanhado em flagrante, né? Sendo corrigido pela palavra que eu estou ministrando. Então, seja um obreiro aprovado, né? Procura apresentar-te a Deus. Um obreiro não é só pastor, obreiro é todo aquele que faz a obra. É um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que pode abrir a Bíblia, ministrar, porque maneja bem a palavra. Gente, um beijo grande no coração de vocês. Nos acompanhe também no Instagram tá lá, Cardoso _Reino, tem o Instagram da igreja, Comunidade Reino, Facebook da igreja, enfim. Se vocês puderem, se não puderem, Jesus vai nos abençoar de outra forma, né? Mas nós queremos expandir o evangelho, né? E eu percebi que dá para nós abençoarmos as pessoas poderosamente em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo essas vidas que estiveram conosco. Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, as famílias, as casas que estiveram conosco nesse tempo que nós passamos aqui, Deus, que era um breve tempo, nós nos estendemos pela tua vontade, pela tua determinação, pelo teu Espírito, nos estendemos, mas abençoamos vidas, abençoamos as pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, se com eles, dá-nos um dia abençoado, uma semana abençoada, e que, segundo o teu coração, se é a tua vontade, Pai, nós oramos a ti para que esse mal cesse sobre o nosso país, para que a gente possa voltar à vida normal, à rotina, sairmos desse cativeiro que nós estamos colocados. E eu digo, Senhor, eu sei, isso vem da tua mão. Pessoas pensam que é coisa do diabo. Deus, para mim, no meu coração está estabelecido que o Senhor fez isso para que a gente caia, para que caia temor no nosso coração, para que a gente volte ao primeiro amor, para que a gente tire a máscara, para que a gente tire esse véu que nós colocamos para esconder quem nós realmente somos. Pai, que as nossas famílias sejam alcançadas pelo teu amor, pela tua graça. Abençoa-nos, guarda as nossas casas com o sangue de Jesus Cristo, guarda os nossos quintais, guarda-nos, Senhor, da assolação do meio-dia, da peste que assola o meio-dia, guarda-nos, que nós possamos estar, Senhor, cobertos, né, sobre o esconderijo do Altíssimo, que nós possamos, Deus, adentrar a Harafel, a nuvem de Cristo, e ter um particular contigo, mesmo nesses dias de tanta dificuldade, nesses dias de incerteza, nesses dias de insegurança, nesses dias de medo, que a gente possa encontrar um lugar, um secreto contigo, Senhor, na Harafel, a nuvem de glória, onde Jesus um dia recebeu os discípulos, Senhor, aquela nuvem que Moisés entrou, de onde o seu rosto resplandecia, Deus, pela tua glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos um povo sem véu, um povo que reflita a glória e o amor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.